Em Paulínia, o Parlamento Metropolitano realiza a terceira reunião do ano. Como tema principal, possível desabastecimento de água na região de Campinas. Nesta semana é comemorado o Dia Mundial do Livro e uma livraria em Campinas elencou 5 títulos considerados imperdíveis. Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara se reúne para discutir a saúde mental das famílias de pessoas com autismo. Primeira parte da reunião ordinária discute a importância da economia solidária para a cidade de Campinas. A sexta-feira finalmente chegou e com ela a agenda cultural para você conferir as melhores dicas culturais para curtir o final de semana em Campinas e região. É hoje com a Agenda Cultural. Olá, boa tarde. Sextou, 24 de abril de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar. Participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela, WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. O Dia Mundial do Livro é uma data que reforça a importância da leitura para conhecimento, lazer e até saúde mental. E para quem quer começar ou retomar esse hábito, uma livraria de Campinas preparou uma lista com títulos que agradam diferentes perfis de leitores. Do clássico ao lançamento, o universo dos livros continua conquistando leitores de todas as idades. E em celebração ao Dia Mundial do Livro, uma livraria em Campinas reuniu 5 obras consideradas imperdíveis, com o objetivo de incentivar a busca por novas histórias. Essa data vem crescendo a cada ano como uma data importante para divulgar mais o livro. Nós temos 2 datas importantes, uma que é o Dia Nacional do Livro, em outubro, e o Dia Mundial do Livro, que é agora. Há tempos atrás era 5 de abril, que era o nascimento de Cervantes. Depois mudou para 23, que é o dia da morte dele. E, coincidentemente, também a morte de Shakespeare. Então celebrou essa data na Espanha e hoje é mundialmente celebrada. Ainda segundo o gerente da livraria, a seleção foi desenvolvida com base na procura do leitor e reúne títulos que vão do clássico, passando pelo terror, até chegar ao lançamento mais recente. Eu criei uma lista assim, básica, rápida, que tem um autor nacional, um autor que está no sucesso agora, um autor clássico. Então a gente teve um de cada tema para mostrar que o livro atende qualquer tipo de gosto, né? Apontado como o livro mais vendido da lista está o clássico de Dostoiévski, Noites Brancas. Já no gênero de terror, considerado um dos mais procurados da atualidade, está Nunca Minta, da autora Freida McFadden. Nos últimos anos, o que cresceu mais foi suspense e terror mesmo. Tá? Vem uma onda muito forte de suspense e terror, e agora, 1 ano e meio para cá, os que nós estamos chamando de literatura de cura. Vem muita literatura asiática, com uma temática um pouco diferente, que está fazendo muito sucesso agora, está chegando, disseminando muito essa literatura de cura agora. Na literatura brasileira, o destaque é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, que reúne contos marcantes sobre a realidade social. Outro clássico que nunca sai de cena é O Morro dos Ventos Uivantes. E para fechar, o lançamento da lista é Patinando no Amor, de Lynn Painter. Uma leitura leve, divertida e também uma ótima opção para adolescentes e jovens, público que, segundo Raul, tem lido mais nos últimos anos. As redes sociais fez isso. O pessoal acha que rede social é de todo ruim, não é, principalmente o TikTok. O TikTok fez crescer muito os leitores dos últimos 5 anos. Então de lá fez renascer clássicos. O público jovem encontrou na literatura, dentro do TikTok, um prazer diferente para fugir das telas.
E em um mundo cada vez mais acelerado e conectado, especialistas apontam que abrir um livro ainda é um convite para desacelerar. O hábito da leitura tem relação comprovada com a melhora da saúde mental, já que envolve imaginação, mentalização, antecipação e até aprendizado. O livro físico tem a tecnologia perfeita, assim como a roda e a colher. O que mudou na roda e a colher? Não tem como. O livro está aí, tem espaço, está junto com o digital, superou o audiolivro, superou muita coisa e agora está aí, integrado ao digital. Você tem um filho ou você passa o dia inteiro na frente do computador, você quer o seu lazer, você não quer na frente da tela. Então você precisa sair um pouco da tela e o livro está aí para isso. Sara, você tem o hábito de leitura? Se sim, qual o último livro que você leu? Sim, eu tenho hábito de leitura, costumo ler assim, de vez em quando. Tem um livro que chama A Pequena Biblioteca dos Sonhos, que foi o último livro que eu li, ainda estou na metade dele, mas resolvi vir atrás de outro também. E você prefere ler livros digitais ou físico mesmo? Eu prefiro livros físicos porque o digital não tem a mesma sensação de um livro físico, você sentir o cheiro das páginas, pegar o livro na sua mão, é muito mais reconfortante. E como que você pontua a importância da leitura no seu dia a dia, na sua vida, o que ela te agrega? Eu percebo que a leitura ela aumenta muito mais meu repertório, toda vez que eu preciso falar sobre algum assunto em específico, e também toda vez que eu tenho uma recaída literária, o meu vocabulário ele muda. Percebo que quando eu paro de ler, aí depois de um tempo eu volto, não fica mais uma parada entre as frases, quando você fica tipo, sabe, não sei, fica pensando na palavra, ela vem automaticamente, e você percebe que é pelo hábito de leitura que isso vai trazendo você, né? Melhora a oratória, né? Nossa, demais, em comparação. O último livro que eu li foi Alice no País das Maravilhas. E na sua visão, assim, você acredita que os brasileiros leem muito, leem pouco? Qual a sua visão? Eu acho que parte da população sim e parte da população não. A população adulta e idosa, eu acho que não, mas a população adulta e juvenil sim, já. E na sua visão, quais os benefícios a literatura traz para você no seu dia a dia, no seu cotidiano? Eu acho que, além de aumentar o repertório, também é um momento de descanso que você tem ali, então para distrair a mente e levar como um hobby também. Sim. E você falou que tem esse hábito de leitura, qual livro você pode apontar assim que marcou a sua vida? O Galo Marquês. É um livro bem curtinho, é um livro que parece quase infantil, mas passa uma mensagem muito importante relacionada ao racismo, e eu acho que foi o livro que mais me marcou, assim. Para mim, a leitura ela é extremamente importante, por isso que eu me mantenho nessa luta de tentar recuperar esse hábito. Para mim, é muito relacionado a você conhecer coisas novas, aprender. Então, muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de sentar com alguém e conversar, mas vai ter o livro ali da pessoa para aprender, para desenvolver, além de uma questão de relaxar a mente, deixar as coisas mais tranquilas. Então, eu vejo muito nesse caminho. No fim das contas, não importa o gênero ou a história, o importante é não deixar a leitura de lado. A livraria tem a bibliodiversidade, o que o algoritmo não te entrega. Não adianta você comprar livro só pela internet, que ele vai te entregar aquilo que o pessoal quer que te entregue. Na livraria você com certeza vai encontrar um livro que está te esperando. Então vem na livraria, pega as indicações, nós temos consultores de livros, nós temos curadoria própria. Então visite uma livraria no seu bairro, na sua cidade, com certeza você vai encontrar um livro. 12:00 mais 11 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha, acontece neste momento a terceira reunião do Parlamento Metropolitano, realizada na cidade de Paulínia. O repórter André Aranha acompanha tudo, traz agora as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, é isso. Boa tarde para você, Gabriel, para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Como você disse aí, a terceira reunião do ano do Parlamento, desta vez aqui em Paulínia, com um tema super importante. Conosco, o presidente do Parlamento, também da Câmara de Campinas, Luiz Rossini. Como foi a reunião? Boa tarde para o senhor, presidente. Mais uma vez, uma reunião bastante participativa e discutindo um tema que é prioridade, né? E é uma pauta que deve estar incluída na agenda política de todos os gestores públicos da nossa região. Segurança hídrica, saber como é que está a situação do sistema Cantareira, que hoje já está em nível de atenção, a perspectiva de uma estiagem mais prolongada que pode comprometer o abastecimento das cidades e, obviamente, o consórcio PCJ, através dos seus técnicos, apontaram medidas e ações obrigatórias para que os municípios adotem, no sentido de fazer uso racional da água, orientar a população e adotar outras medidas, né, para garantir
que não falte água nas nossas cidades. Essa é uma preocupação recorrente. Enquanto os reservatórios de Pedreira e Amparo não estiverem concluídos, o sistema adutor funcionando, nós vamos continuar vivendo esse drama, né? Estamos numa região de estresse hídrico e essa discussão é importante e necessária. O parlamento trouxe esse tema, a Câmara de Campinas tem acompanhado e foi uma reunião bastante produtiva. Bom, inclusive é a primeira vez aqui em Paulínia da reunião. Legal, foi até isso. Agradecer ao presidente Pedro, aqui presidente da Câmara de Paulínia, porque pela primeira vez o parlamento da região metropolitana se reúne na Câmara Municipal de Paulínia, né? Que aliás uma bela Câmara. Qual a importância dessas reuniões aí para a região, presidente? Além do encontro, da troca de informações, né, essas reuniões ajudam a fortalecer o poder legislativo. A gente consegue fazer com que o poder legislativo tenha visibilidade e a sociedade perceba, através das ações do parlamento, o papel das câmaras, o papel e a missão dos vereadores, né? Então, o final, além da troca, né, eu acho que toda reunião tem um momento de troca, tem ações que é desenvolvida numa cidade através de um vereador, um projeto de lei, que pode ser replicado em outro, né? Isso aí sempre ajuda a crescer, potencializar os mandatos e, mais uma vez, fortalecer o poder legislativo municipal. Valeu, muito obrigado. Presidente Luiz Rossini conosco conversando, lembrando que na segunda-feira, Gabriel, a reportagem completa da terceira reunião do Parlamento Metropolitano. Eu volto com você. Combinado então, André Aranha, muito obrigado pelas informações e a disponibilidade do tempo do presidente aqui da Câmara de Campinas, Luiz Rossini, com a nossa equipe. Olha só, o Centro Infantil Boldrini, aqui em Campinas, realiza amanhã no sábado, dia 25, uma capacitação para novos voluntários. É aberto à população que está interessado em contribuir com o cuidado humanizado oferecido aos pacientes. Então, é amanhã, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, tem um intervalo aí de 1 hora, vai acontecer no auditório do Centro Infantil Boldrini. O endereço é na rua Doutor Gabriel Porto, número 1270, na cidade universitária em Barão Geraldo. Quer mais informações? Tem lá no site www.boldrini.org.br. Bom, meio-dia mais 15 minutos. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara realizou uma reunião com um foco em um tema sensível e urgente: o impacto do autismo na saúde mental das famílias atípicas. O encontro reuniu especialistas, autoridades, representantes da sociedade civil para discutir os desafios e caminhos possíveis. A proposta da reunião foi ampliar o diálogo sobre os impactos emocionais enfrentados por familiares de pessoas com autismo, especialmente aqueles que assumem o papel de cuidado no dia a dia. Entre os palestrantes está a médica Bruna Ituaçu, referência nacional em autismo e neurodesenvolvimento, e também mãe de uma menina atípica de 7 anos. Ela era muito diferente do grupinho dela. E por várias vezes a gente levou a Havana para brincar, e chegava naquele grupo, as crianças não queriam brincar com ela porque ela não sabia brincar. E aí eles falavam para mim: ai, não, mas eu não quero brincar com ela porque ela não sabe brincar, ela estraga a brincadeira. E só quem é pai e mãe de uma criança neurodivergente, porque ser empático é entender o que o outro passa, mas passar pelo que o outro passa te torna pertencente dessa história de verdade, né? Isso muda tudo, porque quando você passa na pele, quando você vive o autismo do lado de dentro da porta, é muito diferente. Porque eu sempre digo assim, ó, o mês de abril é um mês de destaque para o autismo. O dia 2 de abril é o dia que a gente para o mundo para falar sobre autismo. Mas todas as famílias vivem o autismo 364 dias por ano. 12 meses durante um ano. E a gente para um dia no ano para falar sobre autismo, para trazer destaque para tantas e tantas e tantas famílias. Nós estamos falando de mais de 10 milhões de pessoas nesse país. O evento contou também com a palestra do psicólogo Rafael Magalhães, que atua com foco em autismo, parentalidade e saúde mental, e do advogado Wesley Stein, especialista em direito da saúde. Pincelando, porque a Bruna foi brilhante já na colocação dela, nós temos cerca de 2,4 milhões de pessoas com autismo no Brasil.
as leis que vieram para dar esse suporte. Eu vou só pincelar algumas. A primeira mesmo foi em 2009, Convenção de Nova York, que foi incorporada no Brasil como decreto. E aí começou a obrigar o Brasil, como nação, a seguir critérios mundiais, de acordo com a OMS, e atender as pessoas com deficiência com mais acolhimento e com a devida atenção. Depois veio a Lei Berenice Piana, Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, e depois vemos a última lei significativa foi a Lei Romeu Mignon, que incorporou o CIPTEA. Só que será que nós estamos preparados para lidar com tantos diagnósticos? O Brasil tem como suportar tantas pessoas com deficiência que estão entrando a cada ano no setor público? No setor privado, a gente sabe que é caótico. Quem aqui tem plano de saúde? Tá bom, o plano, ele cobre tudo? Vocês conseguem terapia? Eu já vi plano, gente, negar até exame de sangue, vitamina D. O sistema está tão caótico, está tão contaminado, que as pessoas não estão conseguindo ter acesso ao básico. E aí, tenta-se colocar uma lei para fazer o cumprimento, só que ela é ineficaz. E a gente tem que lutar como sociedade para fazer essas leis terem força. Além das palestras, participaram representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho da Criança e do Adolescente, do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil e de organizações que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Segundo a presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, vereadora Débora Palermo, a iniciativa busca criar um espaço de escuta, acolhimento e construção de políticas públicas mais inclusivas na cidade. É muito importante porque as famílias elas precisam desse apoio. Primeiro, elas precisam conhecer os direitos delas e também saber que elas não estão sozinhas, né? Saber que elas podem ser acolhidas, onde elas buscam acolhimento, atendimento e também os direitos que foi o doutor Wesley falou, questões judiciais. Então foi um debate bem rico, né? E eu acho que ajudou muito aí as mães e as famílias de pessoas com autismo. Esse é o grande problema, o grande dilema, a demora no laudo e também após o laudo a garantia das terapias assistivas que essas crianças e esses adultos também precisam, né, para dar o suporte à pessoa com autismo. Então essa continua sendo a nossa grande luta, a nossa grande briga, vamos dizer, no bom sentido, para que essas pessoas quanto antes tenham o diagnóstico precoce e também os atendimentos quanto antes, para que não perca as janelinhas que vão se abrindo no tempo certo, e a criança, quando ela não tem esse atendimento no tempo certo, ela vai levar, às vezes, para o resto da vida, algumas falhas que poderiam ser evitadas. A Câmara de Campinas realizou um debate público para discutir a inclusão da capoeira nas escolas da rede municipal. A proposta apresentada pela vereadora Guida Calisto reconhece o caráter educacional e formativo da modalidade e prevê a ampliação da presença no ensino público. A vereadora Guida Calisto promoveu um debate público na Câmara Municipal de Campinas para debater o projeto de lei capoeira nas escolas, que reconhece o valor educacional da capoeira e propõe sua presença na rede pública de ensino em Campinas. Nós entendemos que, como nós temos na nossa LDB a obrigatoriedade do ensino da história da África e do povo, né, africano brasileiro, como uma obrigação, né, o ensino dessa modalidade, dessa disciplina, então nós entendemos que a capoeira pode ser um bom instrumento para que possa ser implementado, aplicado e cumprido a LDB no cumprimento da Lei 10.639. Então, nós entendemos que garantir que a capoeira esteja no currículo escolar garante muita coisa, né? Garante ali o ensino da história, garante o conhecimento, garante que a gente, a partir do conhecimento, a tentativa de descriminalizar essa atividade, né? Porque a capoeira, por muitos anos, ela foi criminalizada. Então, a partir do ensino, isso com a nossa juventude, você consegue alcançar diversos processos, né? Do saber, da confraternização, da solidariedade, do respeito, das habilidades corporais, enfim. Durante o debate,
mestres, instrutores e representantes da capoeira no município destacaram a importância da iniciativa para a valorização da modalidade. A capoeira ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar, ela dialoga exatamente por causa da sua história, porque ela precisou ser disfarçada em dança, ela precisou ser disfarçada em manifestação apenas cultural, ela precisou ser disfarçada em música, né? E em brincadeira, né? E é por tudo isso que a riqueza, é por tudo isso que a capoeira possui a riqueza que possui. Quando a gente pega e pensa a capoeira na escola, os grandes beneficiados serão os alunos e as escolas. A capoeira de Campinas, não vou nem falar da capoeira do mundo, a capoeira de Campinas está aqui desde a década de 70. E todas as gerações de capoeiristas de Campinas exportaram capoeira para o exterior. A gente tem mestres referências da capoeira do mundo da década de 70, de 80, de 90, de 2000, 2010. Eu poderia citar mais de 20, e não vou perder o tempo aqui, porque quem vai me ouvir pode pesquisar, meninos que começaram em projetos sociais de capoeira e hoje moram na Alemanha, na Itália, e são de vários grupos de capoeira aqui da cidade de Campinas. Lembrando mais uma vez que a capoeira é uma prática política. Acho que esse reinício, essa mobilização que está se reiniciando hoje, né, Guida, que tem a tarefa de acumular força na cidade, junto aos capoeiras, para a gente fazer esse projeto ser aprovado. Considerada patrimônio cultural brasileiro, a capoeira é defendida no projeto como uma ferramenta de formação integral que contribui para o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes. A capoeira, ela é uma atividade muito bem aceita, com bastante acolhimento entre a nossa juventude, a juventude da periferia, entre as mulheres. Então, nesse sentido, quando a gente apresentou esse projeto de lei, com certeza foi pensando nisso, né? Pensando em ter na escola o desenvolvimento dessa atividade e garantir também um espaço de acolhimento, de prazer para os nossos jovens que têm direito de ter uma educação pública de qualidade. 12:00 mais 25 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta sexta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a primeira parte da 22ª reunião ordinária foi presidida pela vereadora Mariana Conte e abordou a importância da economia solidária na cidade, além dos desafios enfrentados pelas profissionais. Por iniciativa da vereadora Mariana Conte, a primeira parte da reunião ordinária discutiu a importância da economia solidária para a cidade de Campinas. O principal foco do encontro foi ampliar a visibilidade do trabalho exercido pelas artesãs e os desafios da profissão. Um dos pontos centrais da discussão foi sobre o encerramento de uma loja física que impactou diretamente na renda dessas profissionais, que dependem desses espaços coletivos para a comercialização de seus produtos. Em 29 de 2024, fomos praticamente despejados do nosso projeto, que também fazia parte da economia solidária. O pessoal tinha renda, faz muita falta, inclusive para mim. Nós tínhamos umas 40 mulheres que participavam lá e colocavam seus artesanatos lá, né? Tinha horta, tinha padaria, que a padaria também depois foi fechada. E é isso daí. A gente ainda estamos pedindo ainda que nos ajudem a... Eu sei que tem bastante prédio na cidade. E a gente gostaria muito, muito que voltassem com a nossa loja. Além disso, com a loja física, as artesãs tinham mais infraestrutura para trabalharem com dignidade. O espaço era um espaço em que elas podiam tanto utilizar banheiro, utilizar coisas básicas que todo trabalhador precisa, ainda mais nós estamos falando de mulheres trabalhadoras, muitas senhoras que tem demandas físicas. Uma disse que ela podia levar a marmita
para comer, enfim, que a gente sabe que isso também dá uma economia gigantesca no almoço, porque não é fácil ficar almoçando fora de casa todos os dias, todo mundo sabe muito bem. Quanto à loja física, também era o espaço, ela relatava, por exemplo, que veio, por meio de um financiamento do governo federal, veio o equipamento de fazer uma padaria, por exemplo, né? Então, a loja física possibilitava elas de terem mais infraestrutura para realizarem os seus produtos, produzirem os seus produtos. E o fechamento em 2024 impactou muito nesse cenário, né? Então, o que nós podemos fazer, o que eu estou fazendo é, primeiro, questionando a prefeitura sobre o porquê do fechamento e quando e onde a reabertura, mas, sobretudo, pressionar a prefeitura, porque tem tantos e tantos imóveis pela cidade de Campinas. A prefeitura faz uma política de incentivo a setores econômicos e, por que não, incentivar economicamente essas trabalhadoras que são mulheres trabalhadoras, são mulheres que usam da economia solidária para complementar a renda ou para garantir todo o sustento. Então, já que a prefeitura apoia muitos grupos econômicos, e eu acho que apoia, inclusive, de forma desmedida, o setor imobiliário, o grande capital, né, que gente que nem precisa tanto assim, e que faz de Campinas a farra do boi. Então, eu entendo que nós vamos continuar cobrando a Prefeitura Dário Saad para que forneça um espaço para que essas trabalhadoras possam exercer o seu artesanato, fazer o seu pão e possam trabalhar com dignidade. A Luciana veio para Campinas em busca de oportunidades e, como empreendedora e artesã, ressalta que a economia solidária vai além de geração de renda. É como uma ferramenta de inclusão produtiva, ressignificação da vida e transformação social. E a economia solidária realmente é isso, é você dar as mãos, você ajudar o seu próximo, ao seu amigo, ao seu colega, né? Tem bastante pessoas idosas, né, que infelizmente não tem suporte. Então, quando nós estamos na feira, a gente tem que fazer isso, dar as mãos para aqueles que não conseguem, né? E essas pessoas idosas, elas realmente têm, né, a feira é o único local que elas conseguem se divertir, que elas conseguem conversar. Muitas vezes faz só um dia por semana, mas aquele dia alegra ela, tira ela da depressão, porque ela conversa com todo mundo. Então, assim, ele é um projeto maravilhoso, porém não temos visibilidade, né? Cada secretaria que entra, né, quer fazer algo diferente. Só que nós somos a raiz da árvore, né, da economia solidária, que são os empreendedores. E muitas vezes nós não somos ouvidos completamente, né? É necessário e fundamental esse apoio, porque é uma forma de geração de renda e geração de renda embaixo. Isso também é fundamental, porque a gente sabe, muitas vezes a gente ouve falar sobre o abandono do centro, o centro abandonado, mas o centro só vai ter vida na medida que tiver pessoas que trabalhem e morem no centro. Então, você ter uma loja como essa, da economia solidária, a retomada dessa loja, também é uma forma de garantir e fortalecer o movimento no centro da cidade. Infelizmente, a gente vê o cenário contrário. Então, para mim, também não é à toa que essa loja foi fechada, porque nós vamos vendo que, ano após ano, a prefeitura favorece empreendimentos imobiliários, grandes construções, que ficam, na verdade, construções fantasmas, muitos imóveis parados, imóveis que só são utilizados para especulação, imóveis que são utilizados no mercado financeiro e que não são utilizados pelas pessoas. E aí a gente vai vendo o centro cada vez mais vazio e cada vez mais abandonado. O vereador Ailton da Farmácia protocolou um requerimento cobrando informações do Poder Executivo sobre a reforma do Centro de Saúde Vila IP. Segundo o parlamentar, as obras já deveriam ter começado. O Centro de Saúde Vila IP foi fechado em março para passar por reforma e ampliação. Segundo o vereador Ailton da Farmácia, moradores da região relatam que as obras ainda não teriam sido iniciadas,
De acordo com os relatos, a população tem buscado atendimento em outras unidades, o que, segundo eles, tem gerado filas, demora e dificuldades no acesso à saúde. Aquela população cobra o vereador, poxa, vai fazer um mês que o posto de saúde está fechado. O CS da Vila IP atende uma demanda muito grande, né? E aquelas pessoas ali necessitam daquele posto de saúde, até porque o CS que está atendendo, ele está provisório ali no Jardim São Pedro, na rua Júlio Fernandes. É até difícil a locomoção para as famílias que estão acostumadas no CS da Vila IP, tá se locomovendo até o CS lá do Jardim São Pedro. Então essas pessoas, poxa, já vai fazer um mês, vereador, e nada de obra, não começou nada de obra. O documento enviado à Prefeitura traz uma série de questionamentos sobre a obra, como detalha o parlamentar. Por que não começou? Quando vai começar? Por que está atrasado? Se é uma área tão necessária que é a saúde na nossa cidade de Campinas. As pessoas reclamam que às vezes é para ter 2 pediatras, só tem um, às vezes é para ter 2 dentistas, só tem um, tem 2, 3 cadeiras de dentista, só tem um dentista atendendo. Então é complicado, as pessoas têm ali o tempo da vida deles ali para cuidar da saúde. Quando ele vai lá e demora, e quando ele vai lá ainda ele é remarcado para outro dia, que acontece demais isso hoje nos postos de saúde de Campinas. É isso que a população quer atendimento rápido. O vereador também chama a atenção para o fato de que o recurso para a reforma já está disponível, o que aumenta a preocupação com o atraso. Para ele, a situação vai além da burocracia e afeta diretamente quem precisa do serviço público de saúde. 1.300.000 de verba ali para a reforma, ampliação daquele posto de saúde, e tudo que aquela população quer é que ele seja o mais rápido possível. Porque a população fala assim, 6 meses, nunca vai entregar em 6 meses. A população já sabe, já espera que há atraso. Isso já está atrasando no começo da obra, lá no final vai atrasar mais. A Câmara de Campinas realizou a entrega do título de cidadã emérita durante uma reunião solene para Renata Tanuri Meneghetti. A solenidade aconteceu na Casa de Itália durante as comemorações da 30ª Semana da Comunidade Italiana aqui no município. Em reunião solene, a Câmara Municipal de Campinas realizou a entrega do título Cidadã Emérita para Renata Tanuri Meneghetti, que há 25 anos impulsiona a cultura, o turismo e a economia criativa na cidade. A iniciativa é do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini. A solenidade aconteceu na Casa de Itália durante as comemorações da 30ª Semana da Comunidade Italiana no município. A proposta é que a gente tivesse uma data para que a gente pudesse lembrar, reverenciar, agradecer, reconhecer a contribuição que os imigrantes italianos e seus descendentes deram e continuam dando para o desenvolvimento da nossa cidade. O título de cidadã emérita é um reconhecimento que homenageia pessoas que se destacaram em suas atividades. De acordo com o parlamentar, a Renata não apenas preserva tradições, mas cria pontes entre gerações, movimenta milhares de pessoas e fortalece o sentimento de pertencimento. Este ano, a comunidade indicou o nome da Renata para receber essa homenagem. Eu vou falar um pouquinho do porquê, a justificativa do porquê a comunidade escolheu a Renata, né? É claro que quando a gente fala da Renata, a gente tem que falar um pouco da história da família Meneghetti e De Sico, da qual ela se origina, né? A trajetória da Renata Tanuri Meneghetti vem de longa data. A gente pode falar que é um resultado de encontro de 2 linhagens italianas muito fortes. Famílias empreendedoras, visionárias, que ajudaram a moldar o interior paulista, muito antes de ela própria transformar essa memória, esse legado, em festivais, gastronomia e celebração coletiva. Uma história que começa na Itália, atravessa o período do café, passa pelo comércio, pela hotelaria e hoje ecoa em palcos, praças e festas populares. Eu queria dizer, primeiro, gratidão em nome da cidade de Campinas, pelo que você faz pela nossa cidade, pela nossa cultura, e que essa homenagem sirva
não apenas como reconhecimento daquilo que você já fez e produziu, mas como estímulo para você continuar fazendo tudo o que você faz com muita excelência. Que Deus continue te abençoando ricamente. Parabéns à nova cidadã emérita da cidade de Campinas, Renata Tanuri Meneghetti. Receber essa homenagem hoje é algo que toca profundamente o meu coração, porque antes de qualquer título, ela representa uma história construída com muito trabalho, muito propósito e, acima de tudo, muito amor por aquilo que eu faço. Eu não comecei ontem, né? O Rossini falou, eu tenho 25 anos só de Elo, mas antes da Elo eu já trabalhava no mercado de trabalho e passei por diversas empresas, inclusive pela Embrapa. Então, a minha trajetória nunca foi sobre palco para mim, sempre foi sobre criar palco para os outros. Eu tenho uma missão bonita que é servir, né? Tem gente que fala, eu vim ao mundo para servir. Eu vim ao mundo para servir. E eu acho que servir é uma coisa maravilhosa. Faço aqui, em nome deles, né, dos que caminham comigo, parceiros, fornecedores, expositores, um agradecimento muito especial a você, Rossini, presidente dessa Câmara Municipal, por ter enxergado em mim algo que muitas vezes nem eu percebo, a maioria das vezes. E esse gesto não honra apenas a mim, honra todos aqueles que acreditam na cultura, no trabalho sério, na construção coletiva. E eu sigo pequena no tamanho, mas gigante no propósito. Tenho a certeza absoluta que, enquanto eu puder, eu seguirei conectando, realizando, entregando sempre mais do que eu prometo. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, é a 6ª rodada, às 8 horas da noite, a Ponte Preta recebe no Moisés Lucarelli o América Mineiro. É duelo da zona de rebaixamento, hein? A Macaca, 18ª colocada com 4 pontos, e o América é o lanterna, o último colocado com apenas 2 pontos, ainda não venceu na competição. Recentemente demitiu o treinador Alberto Valentim e contratou o Roger, aquele mesmo que por anos, né, defendeu aí as cores da Macaca, o ex-atacante. Bom, para este confronto, o técnico Rodrigo Santana, se quiser, pode repetir a formação que venceu o Avaí com 3 volantes, mas como o jogo é em casa, pode haver uma mudança aí, a saída de um homem do meio-campo e a entrada de um atacante. Provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, a dupla de zaga segue com o Lucas Cunha e o Márcio Silva, com o Kevson na lateral esquerda. Meio-campo de André Lima, Murilo e também o Brian Borges, na frente Luiz Felipe, William Potker e Diego Tavares. O Rodri Saraiva seria esse volante aí que pode entrar e aí joga com 3 volantes. E aí sairia, né, provavelmente o Luiz Felipe, mas se ele quiser, fica aí com 3 atacantes, mais o Brian Borges fazendo aí a linha do meio-campo. Jogo difícil, a Ponte Preta, os atletas saíram da concentração, então eles não concentraram para este duelo, vão se representar aí às 5 horas da tarde, irem todos para o Moisés Lucarelli para este confronto. E claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida e na segunda-feira fala também do confronto entre Guarani e Ferroviária, que se enfrentam em Araraquara. Bom, para você que vai ficar aqui em Campinas neste fim de semana, preste atenção porque tem teatro, tem lançamento de livro, tem exposição, tem Festival pela Paz, estreias no cinema e muito mais, que a gente acompanha a partir de agora, na nossa agenda cultural. A sexta-feira finalmente chegou, e ainda com gostinho especial do feriado. E para você que ainda não sabe o que fazer no fim de semana, fica aí porque a agenda cultural está começando agora.
Tem cinema, show, teatro, exposições e muito mais. Você confere tudo a partir de agora com a Agenda Cultural e vamos começar pelas estreias das telonas. A programação dos cinemas em Campinas traz estreias com opções para diferentes perfis de público. Entre os destaques está o filme Um Pai em Apuros, a comédia familiar que acompanha Fred e Roberta, pais de 4 filhos que vivem uma rotina intensa. Após uma discussão, Roberta decide tirar férias e deixa o marido sozinho com as crianças. A partir daí, ele passa a enfrentar na prática os desafios do cotidiano doméstico entre trabalho, imprevistos e situações inesperadas. Clarice, que droga! Alô. O que é isso? Eu cansei! Seu Fred? É só o primeiro dia. Vamos, pai! Outra estreia é o longa Michael, cine-biografia de Michael Jackson, que retrata a trajetória do artista desde os tempos de Jackson 5 até o auge como rei do pop. O filme percorre diferentes fases da carreira, destacando a busca pela perfeição artística e os bastidores da fama e complexidades pessoais. E é isso que eu quero que o mundo sinta. A magia. Já o filme Boa Sorte, Divirta-se e Não Morra aposta na ficção científica, trazendo a história de um homem que afirma vir do futuro e passa a recrutar pessoas comuns para uma missão arriscada: salvar o mundo de uma ameaça comandada por uma inteligência artificial. Your entire lives have been building this night. It's gonna be okay, or it's not, I don't know. E o longa Terra Deriva 2, Destino, também está em cartaz, mostrando um cenário em que a humanidade instala motores gigantes na Terra para tentar deixar o sistema solar em busca de um novo lar, enquanto enfrenta perigos que colocam em risco a sobrevivência do planeta. Estou construindo um mundo novo. Por que seria proibido? Por quê? Terra à Deriva 2. Na música e no humor, a agenda do fim de semana reúne atrações e diferentes espaços culturais da cidade. Nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, o cantor Zé Ibarra se apresenta no Teatro José de Castro Mendes, com repertório que mistura influências da música popular brasileira contemporânea e canções autorais. Você está sentado e calmo a esperar que tudo volte pro lugar. Também nesta sexta-feira, às 9 horas da noite, o humorista Afonso Padilha sobe ao palco do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, com o espetáculo Como Nossos Pais, em um show de stand-up que aborda com olhar crítico e bem-humorado as dificuldades da vida adulta e a sensação de desespero enfrentada por toda uma geração. O pai foi comprar cigarro. Foi comprar cigarro para criança. No fim de semana, o destaque para toda a família é o espetáculo Coleções, do grupo Tiqueque, que se apresenta no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. No sábado, a sessão acontece às 5 da tarde. Já no domingo, o público pode conferir o espetáculo em 2 horários, às 2 e às 5 da tarde. A montagem celebra os 25 anos de carreira do grupo e propõe uma reflexão sensível sobre o significado de colecionar. Uma luz só minha, uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. No sábado, o destaque é o espetáculo Terapia, com Marcelo Serrado, com 2 sessões, às 9 e às 11 da noite, também no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Em formato de monólogo, a peça mistura comédia, confissão e improviso, para apresentar os dilemas de um homem em crise em uma narrativa que transita entre o riso e a reflexão. No domingo, às 7 da noite, o humorista Matheus Ceará apresenta o espetáculo Desculpa Eu Ter Vindo, celebrando 28 anos de carreira com um show que reúne histórias, piadas e momentos marcantes da trajetória do artista. O cara fica 27 horas sem fazer nada, em pé, esperando uma coisa acontecer para ganhar um prêmio. Eu faço isso a vida inteira e nunca ganhei nada.
Para quem prefere o teatro, a programação traz opções que vão dar reflexão histórica ao público infantil. Nesta sexta-feira, o espetáculo O Legítimo Pai da Bomba Atômica será apresentado no Instituto de Artes da Unicamp, com 2 sessões, às 16h e às 19h. A montagem propõe uma reflexão sobre ciência, poder e responsabilidade, a partir de uma abordagem crítica e contemporânea. Isso significa que os nazistas alemães estão na rota direta da fabricação da bomba. É a bomba atômica! Heisenberg vai chamar Otto Hahn, Johnny Stark, Philipp Leonard von Braun para trabalhar com ele. Com essa equipe, a Alemanha não vai demorar para ter a bomba atômica. A bomba atômica na mão de Hitler, esse louco vai ter a bomba! A agenda cultural também traz opções para quem aprecia artes visuais. Um dos destaques é a exposição Decorpóreo, que será aberta neste sábado às 11 da manhã, no Museu de Arte Contemporânea de Campinas. A mostra do artista visual Daniel Moraes reúne cerca de 60 desenhos e 5 objetos instalativos, produzidos entre 2019 e 2026, propondo um olhar que desloca a deficiência do campo da representação para o da linguagem. Na literatura, o destaque é o lançamento do livro Será que Foi Assim? O evento acontece no sábado, das 2 às 5 da tarde, na Biblioteca Pública Municipal Joaquim de Castro de Tibiriçá, com um sarau poético organizado pelo autor, reunindo escritores e artistas da região, além de espaço aberto para a participação do público. O SESI Campinas também tem uma programação especial para o final de semana. No sábado, às 4 da tarde, tem a Farra dos Bichos, que traz aos palcos uma proposta lúdica e musical para as crianças. No domingo, também às 4 da tarde, tem a biblioteca integrada com o Bicho Popão Tem Medo de Bolinhas de Sabão, que traz ao público infantil uma proposta interativa. Além disso, tem oficinas de desenho e clube de literatura. Mas você pode conferir tudo no site campinasamoreiras.sesp.org.br. O Sesc Campinas também traz programação variada ao longo do fim de semana. No sábado, às 4 da tarde, o público pode conferir o espetáculo Contos de Alargar o Peito, com histórias da tradição oral intercaladas por músicas e cantigas em uma atividade gratuita, bilíngue, em português e em libras. E no domingo, também às 4 da tarde, o destaque é a peça A Cigarra e a Formiga, que revisita o clássico conto em uma homenagem contemporânea, com ingressos disponíveis na bilheteria e pelo aplicativo da instituição. E a cidade também recebe eventos culturais e atividades gratuitas para toda a família. A partir deste sábado, o Centro de Convivência Cultural de Campinas recebe o Festival Artes pela Paz, que segue até o dia 27 de junho. A programação reúne mais de 200 artistas, com atividades gratuitas que incluem música, dança, artes visuais, literatura e ações formativas, propondo a arte como ferramenta de diálogo e transformação social. Outro destaque da agenda cultural é a Feira Literária Ilchianas, que acontece neste sábado e domingo, das 10 horas da manhã às 10 da noite, no Instituto Hilda Hilsch, Casa do Sol. O evento chega à 3ª edição, com uma programação dedicada à literatura, às artes e aos encontros criativos, no espaço histórico onde viveu a escritora Hilda Hilsch. Oi, Toquito, oi, Toquita, nossa história já vai começar. Oi, gente, aqui é a Tia Ju do Inspirações. Estou passando aqui para convidar vocês para o dia 25/4, às 14 horas, a nossa tradicional contação de história lá no Campinas Shopping, dentro da Livraria Leitura. E estaremos com essa história aqui, ó, como se fosse dinheiro, de Ruth Rocha. Vai ser um evento gratuito, como sempre, às 14 horas, todo último sábado do mês, e estamos por lá. Te esperamos! Tchau, tchau! Outro destaque da programação é o show Donato em um Ato, uma homenagem à obra do pianista e compositor João Donato. A apresentação acontece no domingo às 8 horas da noite na Rabeca Cultural, reunindo no palco os músicos Janice Pessoa nos teclados, vocais e flauta e Aquiles Faneco na guitarra e vocais. O espetáculo propõe uma releitura contemporânea do repertório de João Donato, com novos arranjos e interpretações que valorizam o legado do artista na música brasileira. Também no domingo, pela manhã, a música ganha espaço com o show da banda Teafônia. A apresentação acontece às 9h30 da manhã no Instituto Anelo e reúne músicos autistas atendidos pela instituição,
que há 25 anos oferece formação musical gratuita na região do Campo Grande. E no sábado, a partir das 2 da tarde, a cidade recebe o festival Cantando pela Vida na Concha Acústica do Parque Taquaral. O evento marca a primeira edição do festival em Campinas e propõe ampliar o debate sobre a valorização da vida em todas as suas etapas, reunindo apresentações musicais e atividades culturais. Campinas também recebe a Noite de Tango, que acontece neste sábado, a partir das 8 da noite, no restaurante Pobre Juan. O evento reúne música e dança típicas da cultura argentina, com apresentações ao vivo dos casais de bailarino André Magro e Andressa Moraes, além de Débora Reato e Reginaldo Coelho. A trilha sonora fica por conta de um trio formado por bandoneon, piano e violão, criando uma atmosfera que remete às tradicionais casas de tango. O evento conta com cover artístico e a recomendação é fazer a reserva antecipada. Eu sou o capitão Flávio Costa e estou aqui no estacionamento do Shopping Galeria de Campinas, com a exposição do Exército Brasileiro e viaturas da FEP. A exposição vai funcionar esse final de semana, na sexta-feira, sábado e domingo, com bandas militares, bandas de rock, apresentação de cães de guerra, viaturas históricas, o que é o antigo e o novo, e entrada gratuita. Venham, tragam a família, tenham um dia de soldado. Bom, você conferiu que não faltam opções para você curtir o final de semana e o restinho desse feriado. Basta escolher o melhor roteiro e se divertir. Eu vou ficando por aqui, mas a Agenda Cultural volta semana que vem com mais dicas para você curtir o final de semana. E tem mais dicas de cultura, viu? Porque amanhã, às 3 horas da tarde, no Museu da Imagem e Som de Campinas, o Batuque na Cozinha promove gratuitamente uma roda de samba. E tem convite. Você é pra te ver feliz. Salve, minha gente! Aqui é o Samba da Camaleoa, com o projeto Batuque na Cozinha. No dia 25 de abril, a gente vai estar no MIS, fazendo esse mesmo projeto, junto com o Afrochef Marcelo Reis. E 24 de maio, na Sala dos Toninhos. Fala com a gente que vai ser sucesso. A nossa roda é aberta para batuqueiros e batuqueiras. Até! A massa de ar seco está estacionada em Campinas e região. E com isso, sem mudanças no tempo para o fim de semana, quem quer a continuidade do sol e do calor, a notícia é boa, porque tanto no sábado quanto no domingo vai ser de céu azul, poucas nuvens e não tem previsão de chuva. O calor, ele permanece, olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Para o sabadão, mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 31 graus. No domingo, uma condição muito parecida com esta mínima elevada aos 19 graus. Ao longo do dia, principalmente à tarde, a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.